Olá, eu sou o Dr. Mário Araújo Júnior e este é o canal Tireoide na Prática. Hoje nós vamos responder uma pergunta importantíssima para quem lida com câncer de tireoide. O câncer de tireoide pode voltar mesmo depois do tratamento? E a resposta de uma forma clara e baseada em dados científicos é sim, pode, mas com nuances que você precisa conhecer e entender. O carcinoma papilífero da tireoide, que é o tipo mais comum de câncer da tireoide, tem um prognóstico excelente quando ele é tratado adequadamente. Os estudos mostram que a sobrevida global dos pacientes com esse tipo de tumor é bem alta, mesmo no longo prazo. Mas apesar disso, existe uma chance real de recidiva em parte desses casos. Mesmo depois de uma cirurgia ou do tratamento considerados completos, os estudos clínicos indicam que uma parcela dos pacientes apresenta o retorno da doença ao longo do tempo. A amplitude dessa recorrência varia conforme as características do tumor e também do paciente. E o que esses estudos mostram? A literatura médica indica que a taxa de recorrência do carcinoma papilífero pode variar dos 6 aos 28% dos pacientes ao longo do tempo, dependendo do perfil da população estudada e também dos fatores de risco associados. A maioria das recidivas tende a ocorrer nos primeiros anos após o tratamento. Isso é muito importante, especialmente nos primeiros 5 anos, mas pode haver casos de retorno que se manifestam 10, 15 ou até mais anos depois. E onde o câncer de tireoide costuma voltar? Os locais mais comuns de recidiva são a região do leito cirúrgico, onde a tireoide foi removida, os linfonodos cervicais, especialmente os linfonodos do pescoço, e também em locais distantes ou em órgãos distantes, mais comumente pulmões e ossos, mas esse é um evento raro, porém possível. Esses padrões explicam por que o acompanhamento clínico contínuo é essencial após o tratamento inicial do câncer de tireoide. E o que significa recorrência? A recorrência pode ser estrutural quando há evidência de lesão no exame de imagem ou biópsia, ou bioquímica, quando os marcadores tumorais, como a tireoglobulina, aumentam, mesmo sem alteração visível em exame de imagem. Ambos os cenários exigem uma avaliação bem cuidadosa. Mesmo quando há recidiva, isso não significa necessariamente um desfecho ruim. Muitos pacientes com retorno do câncer de tireoide continuam a viver e vivem muitos anos e bem após o diagnóstico da recidiva, e especialmente quando ela é identificada precocemente e tratada. E por que isso acontece? O câncer de tireoide é frequentemente um tumor de crescimento lento e de baixo risco. Mesmo após a remoção cirúrgica e do tratamento complementar, pequenas populações de células tumorais podem permanecer, especialmente em regiões microscópicas que não foram totalmente eliminadas. Ao longo do tempo, essas células podem proliferar e causar a recidiva. Fatores como a idade do paciente, o envolvimento de linfonodos cervicais, a invasão ou extensão extratireoidiana, o tamanho do tumor original podem influenciar esse risco de recidiva. Os pacientes com tumores maiores ou com características mais agressivas tendem a ter maior probabilidade de retorno da doença. Por exemplo, alguns subtipos do carcinoma papilífero, como células altas, Robinahl e células colunares, estão associados a maior agressividade e maior risco de recorrência. E como nós monitoramos após o tratamento? O segmento clínico deve ser estruturado e contínuo, normalmente inclui a ultrassonografia de pescoço periódica para detectar alterações anatômicas, também a dosagem de tireoglobulina e anticorpos anti-tireoglobulina, que funcionam como marcadores tumorais, a avaliação clínica regular com endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço. Essas ferramentas nos ajudam a detectar sinais de retorno da doença antes que ela evolua significativamente, oferecendo uma janela de intervenção precoce e melhores resultados. Um resumo rápido: sim, o câncer de tireoide pode voltar mesmo após um tratamento considerado eficaz. As taxas de recorrência variam, mas não são raras e podem se manifestar anos depois do tratamento inicial. 3. O acompanhamento contínuo com exames de imagem, marcadores tumorais e acompanhamento clínico é essencial para a detecção precoce das recidivas. 4. Mesmo com recorrência, muitos pacientes conseguem respostas eficazes ao tratamento adicional. Se você achou esse conteúdo útil, deixe o seu like, compartilhe com outros profissionais ou pacientes e não esqueça de seguir o canal Tireoide na Prática para ter mais acesso a conteúdos como esse. Até lá!